todos, boa tarde a todas. Hoje é 5 de setembro, são 15h31, é tempo de esperançar. Hoje é domingo, dia 5 de setembro, né? É o dia que a gente comemora a Madre Teresa de Calcutá, né? Foi o dia da morte dela. Mas, como é domingo a gente não faz memória de santo, não faz memória de ninguém, a não ser a memória do próprio Jesus, né? Ontem eu não fiz live, porque ontem eu tive um casamento para celebrar, então ontem não tivemos live, né? Mas hoje nós teremos live, teremos nossos momentos de celebração, de conversa, vamos ver o Evangelho, né? O Evangelho tem muita coisa interessante, sabe? Porque às vezes a gente não presta atenção, são pequenos detalhes, né, que escapam da nossa solução. E é normal escapar, né? Porque é muita coisa, é muita informação, então as coisas escapam das nossas visões, das nossas percepções, e é por isso que vale a pena, toda vez que a gente lê o Evangelho, lê qualquer parte da Bíblia, tentar prestar atenção numa coisa que não tá no radar. Não, mas isso aqui, será que tem alguma importância? Nunca vi nenhuma importância nisso, mas pode ter. Dá uma pesquisada, dá uma olhada, né? Tem, por exemplo, um dado que a gente vai abordar aqui, que é um dado que tem um valor especial, principalmente se a gente observar o conjunto das leituras, né? Então acho que é uma coisa que vale a pena a gente dar uma olhada, né? Mas por enquanto a gente não vai ver agora, a gente vai dar um tempinho para começar, né? A regra é sempre, eu começo lá, apesar de estar marcado para 15h30, eu sempre começo lá pela 36, 37, né? Para dar tempo das pessoas chegarem, das coisas ocorrerem, né? Estava comentando agora com a minha esposa que hoje esfriou, né? Hoje esfriou, que aqui, eu não sei se é só no canto que eu moro, mas aqui já tá um ventinho frio, sabe? Já tá um ventinho meio friozinho, pro meu gosto. Mas fazer o quê, né? Mas é assim mesmo. Vamos dar mais ainda pra gente começar, tá? Domingo de tarde é sempre um problema. Eu tenho uma preguiça, né? Aí eu faço a live, termino a live, eu descanso um pouquinho, porque depois eu vou para missa. Estou às 18 horas lá na igreja, né? Assim que essa pandemia passar, né, eu pretendo voltar ao meu ritmo anterior, né? Meu ritmo anterior a gente fazia da coisa. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que entender que tem que ter um certo cuidado. Oi, Fátima, paz e bem. Como é que você tá, Fátima? Tudo tranquilo? Vamos só mais um pouquinho, Fátima, a gente vai, né? É aquela história que estava falando. Eu sempre espero uns minutinhos para dar tempo do povo chegar, né? Porque domingo dá uma certa preguiça, né? Domingo dá uma certa preguiça. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que tá tudo bem, Fátima. Né? O importante é que tá todo mundo bem. Né?
Eu estava comentando que hoje a gente celebra o dia de Madre Teresa de Calcutá. Eu estava me lembrando agora que a gente também celebra o dia da Amazônia, né? Como nós estamos no tempo da criação, né? Onde o movimento Laudato Si e o Papa nos chamam a refletir sobre a criação, o cuidado da casa comum, né? A oikos, como alguns chamam, né? Que é casa em grego. Né? Mônica está bem, graças a Deus está bem. Tá? Graças a Deus está bem. Você ama a Madre Teresa? Acho que todo mundo ama, né? Mas como eu estava falando, né, hoje é dia também de celebrar a Amazônia. Pensar a Amazônia. Lembrando que a Amazônia é mais do que a Amazonas nossa, né? E sim, são 9 países ao todo, né? Eu peço sempre a intercessão dela a Jesus pela minha cura. É uma boa pedida. Uma boa pedida. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia. E continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e em seguida colocou o dedo nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente, seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que ele não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Sabe, a leitura de hoje nos chama muito a atenção, mas eu gostaria de que a gente fizesse um apanhado das leituras todas para pensar, porque hoje é domingo, né? Então eu queria fazer algumas observações. Primeiro, você vê isso, né? Falando sobre a vinda de Deus. E ele fala assim, para as pessoas deprimidas: criai ânimo. Vede vosso Deus, que vem para vos salvar. E é interessante o que esse Deus que vem para salvar, ele faz. Ele abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos. O coxo, né? Aquele que é manco, que tem dificuldade de andar, saltará como um cervo, desatará a língua dos mudos. Né? Então, você vê nesse primeiro ponto, você vê que Deus, quando vem, ele vem para todos, e quando ele vem para todos, ele restaura as doenças. Mas, Bernardo, por que é importante isso? Porque aqui a gente tem que se lembrar que Isaías escreve para o judeu. E o judeu, ele diz o seguinte, que se você tem nós que seguimos a Jesus não entendemos assim, mas o judeu na época de Isaías, na época de Jesus, entendia assim. Então, quando Deus vem,
ele restaura a dignidade da pessoa humana. E ao restaurar a dignidade da pessoa humana, ele elimina as doenças, né? Mas, assim, não é só lá no Salmo. O Senhor faz justiça a quem é oprimido. Ele liberta o faminto. Ele liberta o cativo. Aí de volta ele fala, ele abre os olhos do cego. Mas ele fala que ergue aquele que está caído. Ele diz, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor que protege a viúva e o órfão e acolhe o estrangeiro, né? Então a gente vê que quando Deus está se manifestando para nós, ele não se manifesta apenas na cura dos males físicos, porque ele liberta aqueles que são cativos, ele protege os estrangeiros, né? E numa realidade que tem tanta gente, né, que não quer saber dos refugiados, dos imigrantes, a gente tem que se lembrar que Deus protege o estrangeiro, ele quer bem, ele que acolhe ao órfão e a viúva, né? Ele que liberta, faz justiça ao oprimido, liberta o cativo, ou seja, os males sociais também não são do agrado de Deus, né? Os males físicos não são do agrado de Deus, não representam pecados. Males sociais também não fazem parte do que Deus propõe ao mundo. E o Salmo fala, ele ama aquele que é justo. Nota isso? E nós vamos adiante, eu vou pegar aqui ainda a segunda leitura, antes de ir para o Evangelho, eu vou pegar ainda a segunda leitura. Nós estamos falando de Tiago, parente direto de Jesus, né? O primo de Jesus, né? Aquele que foi criado junto com Jesus, brincou com Jesus, deve ter dormido lá. Oi, tia Maria, eu posso dormir aqui na casa com vocês, né? É assim, né? Ele vira e fala assim, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir acepção de pessoas. Nenhuma forma de acepção, de avaliação, de julgamento, nenhuma forma de preconceito, fobia. Existe gente, por exemplo, que tem a propofobia. Bernardo, o que é isso? Tem horror a pobre, né? Quer mais que os pobres morram, né? Então, nenhuma forma dessas, oi Algarte, paz e bem, nenhuma forma dessas é aceita. Tiago fala, Deus não faz acepção de pessoas. E ele já vai logo tocando o dedo na ferida, porque Tiago é um cara muito direto, né? Então é o seguinte, chegou um pobre e um rico aqui, e vocês tratam o rico bem e o pobre mal, vocês já fizeram acepção, né? E ele vira, inclusive, fala claramente, né? Então, há discriminação entre vós. Ele claramente condena a discriminação. Paz e bem, Algarte. Então, ele vai além. E olha que coisa interessante. Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino. Observa bem como Tiago aqui, ele novamente, ele subverte a visão dos judeus. Os judeus acreditavam que a riqueza era manifestação de seguimento. A riqueza garantia que você estava seguindo Deus, e se está seguindo Deus, você vai ficar bem. E Tiago fala, olha, os herdeiros do reino são os pobres. Né? Então, vamos recapitular antes da gente atingir o Evangelho.
Nós vimos que Isaías fala que quando Deus vier, ele restaurará as questões físicas das pessoas. Ou seja, a questão física não é um pecado, né? Aquele que é cego, surdo, mudo, coxo, né? Aquele que por algum motivo tem alguma deficiência não é pecador e não deve ser tratado de forma diferente. E a maior prova disso é que Deus vem e restaura essas pessoas. No Salmo, a gente vê que não só os males físicos, mas males sociais também serão restaurados, porque Deus não quer mal a ninguém. E Deus vai fazer justiça ao oprimido, vai alimentar o faminto, vai alimentar o cativo, ele vai acolher o forasteiro, ele vai proteger o órfão e a viúva. Ele ama aquele que quer a justiça. Tiago diz, não existe acepção de pessoas. Pelo contrário, os pobres herdarão o reino. Então a gente vê claramente uma importante mensagem de valorização do ser humano, né? A dignidade do ser humano. Eu acho que é muito importante que a gente tenha em mente que a dignidade do ser humano é um dom de Deus, e que, portanto, ir contra a dignidade humana, ir contra o plano de salvação do próprio. Mas eu preciso fazer mais, né? E parece até que é de propósito, porque nós estamos no tempo da criação, que começou no dia 1º de setembro e terminará no dia 4 de outubro, e nós estamos no dia da Amazônia. E eu quero que vocês observem, né? Aqui no versículo 6 e 7 da primeira leitura, outra manifestação. Oi, João, tudo bem? Paz e bem, Pedro. Uma outra manifestação da vinda de Deus. Observem, está aqui, ó. Assim como as águas brotarão no deserto, jorrarão torrentes no ermo. A terra árida será transformada em lago e a região sedenta em fontes d'água. Paz e bem, Pedro. Sabe, essa é que é a graça, porque o que nós vemos aqui é que quando Deus voltar, restaurará as questões físicas, as questões sociais, porque nenhuma delas é desejada, e a própria destruição da casa comum também não é desejada por Deus. João Paulo II, em uma de suas catequeses, faz nos lembrar que o domínio que Deus nos deu não é um domínio para destruição, não é um domínio para abuso, e sim um domínio de cuidado. Né? Os bens da terra foram dados ao homem para que ele cuide deles e para que sempre sejam à disposição. Né? Numa realidade como nós estamos vivendo hoje, de falta de água, falta de energia, né? É importante a natureza para que a gente não tenha desses problemas. E aqui é muito interessante, porque a gente vê, já na época de Isaías, havia essa preocupação com o meio ambiente. E agora, eu quero trazer de volta aqui, novamente, a questão da dignidade humana diante do Evangelho. Um homem surdo, com dificuldade de falar, levam ele para Jesus. Mas vocês observaram bem o início dessa leitura? Jesus estava em Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a Capa. Tem alguma importância nisso aqui? Pessoal, isso é tudo terra de pagão. Jesus não ficava parado ali entre os judeus. Meus amigos judeus, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, que maravilha. Ele não ficava ali, não. Ele foi
para fora. Ele saiu daquela comunidade de fé dele e foi aos pagãos. Aqueles que os judeus diziam que não prestavam, aqueles que os judeus da época diziam que não tinha salvação, aqueles que os judeus da época diziam que eram Jesus vai ao encontro dessas pessoas. Jesus, inclusive, já havia feito milagres nas terras dos pagãos e mais uma vez se encontra na terra dos pagãos. E um pagão que provavelmente não professava a fé no Deus de Isaac, no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, que é o mesmo Deus que nós acreditamos. Esse pagão que não recebia, não professava a fé, foi trazido por seus amigos. Olha, cura ele, Jesus. Jesus podia dizer, não, ele é pagão, não acredita em Deus, não merece nada, é surdo, algum mal ele deve ter feito, azar o dele. Não, Jesus vai curá-lo. Mas observem como é essa cura. Primeiro, Jesus tira ele do meio. Porque ali no meio, a pessoa é mais um na multidão. A relação que valoriza a dignidade das pessoas, a relação que valoriza cada um é tirá-lo do meio. Meu filho, minha filha, você tem um problema, você tem uma dificuldade, eu vou cuidar de você. Eu não estou preocupado agora com essa multidão de pessoas, com essa pessoa. Sabe, isso é uma coisa importante, porque ele restaura essa pessoa. E é muito interessante porque essa pessoa deixa de ser mais uma pessoa e passa a ser um discípulo de Jesus. E é interessante que, sendo discípulo de Jesus, é também alguém que está disposto a testemunhar Jesus no meio. Ao ponto de Jesus virar para ele e falar assim, não fala para ninguém, não. Eu preciso falar, Senhor, eu preciso mostrar ao mundo. Não, não fala. Eu preciso dividir a maravilha, a graça, o amor que você tem com os outros. Né? É até uma coisa que me chama a atenção, como Jesus se preocupa em que nós tenhamos um papel mais ativo. Né? Se lembra da multiplicação dos pães? Dai-vos vós mesmos de comer a eles. Né? Ou seja, quando você restaura a dignidade de uma pessoa, essa pessoa para os males físicos, você não só restaura a dignidade dessa pessoa para os males sociais, você não só restaura o ambiente dessa pessoa, o local onde ela vive, né? Como também restaura a própria natureza da pessoa. Porque, acima de tudo, nós somos seres criados à imagem de Deus. E por isso, a nossa dignidade é dom divino e deve ser respeitado, cuidado, protegido e promovido. Então, vamos nós também agir nesse sentido. Amém? Bom, pessoal, essa é a mensagem que a gente tem no dia de hoje, né? Ontem eu não pude fazer a live porque eu tinha celebração de um matrimônio. Amanhã tem live normalmente. Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Né? A gente tem live normalmente. Terça-feira eu acredito que tenha live. Né? Apesar de terça-feira ser dia do grito dos excluídos e das excluídas, eu acredito que eu não vá sair de casa por conta da pandemia. Né? Pensar que, à exceção dos anos da pandemia, eu tenho ido aos gritos dos excluídos e das excluídas há pelo menos uns 15 anos. Ano passado eu não fui, aí quebrou, né?
E acho que esse ano eu também não vou, o que não vai me impedir de fazer um momento de oração, pensar do meu país, daqueles que ainda não têm a dignidade humana respeitada, querida e protegida, né? Mas aí de repente a gente faz até uma reflexão no dia 7 de setembro. Ah, Bernardo, você tem certeza? Não, não tenho. Porque eu só leio com antecedência o Evangelho de domingo. Né? Os outros eu leio na hora. Vou me despedir, deixando a minha bênção e chamando vocês para pensar a realidade da Amazônia, da Casa Comum. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão da Madre Teresa de Calcutá. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisam sair, usem máscara. Teve oportunidade, pintou a chance, toma a vacina. Não esqueça a segunda dose. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, às 15h30. Tchau, tchau.